Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre o laudo de ressonância magnética da coluna cervical. Espondilolistese e protusão discal estão entre os possíveis achados neste exame. Elaborado por um radiologista, o documento traz uma série de informações importantes para o diagnóstico de doenças que acometem a área superior da coluna, além de permitir a avaliação de sua intensidade e fornecer dados de suporte ao tratamento. Neste artigo, discorro sobre alguns diagnósticos viabilizados pela RM da coluna cervical, interpretação dos resultados e vantagens do laudo online. Sobre o que é o laudo de ressonância magnética da coluna cervical diagnóstica. O laudo de ressonância magnética da coluna se destaca por evidenciar detalhes de partes moles, como ligamentos, articulações, discos intervertebrais e medula espinhal. Por isso, o exame é solicitado para investigar a suspeita de inflamações, infecções, desgastes e outros problemas nessas estruturas. Também pode complementar dados de outros exames de imagem, como raio-x e tomografia computadorizada. Devido às características dos registros radiográficos, tecidos com pouca densidade são vistos com menor clareza que os ossos, por exemplo. Outra indicação comum é dada a pacientes sensíveis, que não devem ser expostos à radiação ionizante presente nos equipamentos de raio-x e tomografia. Graças à tecnologia de emissão de campo magnético e ondas de rádio, a ressonância magnética pode ser feita em gestantes e crianças. Seu laudo é baseado em imagens de alta resolução, formadas com amplo campo espacial. Veja a seguir alguns diagnósticos formulados a partir do laudo de RM da coluna cervical. Traumas. Lesões traumáticas surgem de diversos tipos de impacto, desde quedas até pancadas e movimentos bruscos, como nos acidentes de carro. Além da ruptura de ossos, o trauma na coluna cervical pode alcançar partes da medula espinhal, responsável por transmitir os comandos do cérebro ao resto do corpo. Nesses casos, é comum que o paciente fique com sequelas graves como tetraplegia e paraplegia. Hérnia de disco. Protusões e extrusões dos discos intervertebrais podem desencadear a hérnia de disco, que se manifesta através de dores e formigamento. A compressão de nervos pode causar déficit motor e incapacidade para a realização de tarefas cotidianas. Espondilose cervical. É uma condição decorrente do desgaste das vértebras da coluna cervical, com consequente pressão da medula espinhal. Espondilolistese. Descreve o deslizamento de uma vértebra sobre a outra, geralmente devido ao afrouxamento da articulação. Lesão do plexo braquial. Representa um corte, estiramento ou compressão dos nervos responsáveis pelos movimentos dos membros superiores. Mielite transversa. Grupo de doenças autoimunes que provocam quadros inflamatórios nos nervos da medula espinhal. Gera alterações como fraqueza muscular, espasmos, paralisia dos membros, rigidez, sensação de dormência ou formigamento e dor. Tumores. Massas benignas ou malignas, câncer podem ser observadas nas imagens da ressonância magnética. Inflamações. Lesões medulares e estenose estão entre os quadros capazes de causar inflamações na porção superior da coluna vertebral. É comum que se manifestem como dores irradiadas para os ombros, braços e mãos, cérvico-braquialgia. Hemangioma. Esse é um tipo de massa formada por sangue acumulado no interior da vértebra. Geralmente, não tem significado clínico. Artrose cervical. Patologia degenerativa das articulações, pode comprometer os movimentos da cabeça e pescoço. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Como interpretar a ressonância magnética da coluna vertebral? Conforme mencionei na abertura do texto, a interpretação da RM de coluna cervical deve ser feita somente por radiologistas qualificados. Segundo determina o Conselho Federal de Medicina, eles devem ter conhecimento aprofundado sobre o tipo de exame avaliado. Dessa forma, saberão quais detalhes distinguem cada parte da coluna vertebral, dividida em coluna cervical, primeiro trecho,
composto por 7 vértebras, de C1 a C7. Coluna torácica ou dorsal, porção extensa logo abaixo das vértebras cervicais, compreende o trecho de T1 a T12. Coluna lombar, área próxima à cintura, formada pelas vértebras L1 a L5. Coluna lombosacra, composta por 5 vértebras que vão até o cóccix, S1 a S5. Além da estrutura, o radiologista analisa a intensidade dos sinais emitidos durante a ressonância magnética, comparando-os a padrões para identificar anormalidades. Disse que há hipossinal quando as imagens são mais escuras, e hipersinal quando aparecem muito claras. As imagens podem ser captadas, ponderadas, em diferentes momentos do exame, que recebem nomenclaturas como T1, T2 e os TIR. O hemangioma, por exemplo, é detectado através de hipersinal em T1 e T2. Como funciona o laudo de ressonância magnética da coluna cervical à distância? O laudo médico pode ser emitido de maneira convencional, por um radiologista in loco. Porém, nem sempre as unidades de saúde dispõem desses especialistas em quantidade suficiente para entregar os resultados com agilidade. Nesses cenários, vale optar pelos laudos à distância, viabilizados pela telemedicina. Com o suporte da plataforma Morse, o processo de emissão do laudo online é simples e dinâmico. Basta orientar o médico ou técnico em radiologia para que realizem a RM de coluna cervical normalmente, em seguida, compartilhem as imagens no sistema. Um de nossos especialistas de plantão começa a analisar os registros, considerando dados do paciente como o histórico e a suspeita clínica. Ele produz o laudo remotamente, inserindo sua assinatura digital para validar o documento. Desse modo, o resultado é entregue em minutos através de um sistema seguro e intuitivo, o software de telemedicina. Todas as informações disponibilizadas ficam protegidas por mecanismos como senhas e criptografia, o que não impede a plataforma de ser amplamente acessível a pessoas autorizadas. Como fica hospedada na nuvem, basta fazer o login a partir de qualquer dispositivo com conexão à internet para entrar no sistema. Caso precise capacitar ou fazer uma reciclagem com seus técnicos em radiologia, você ainda aproveita diversos treinamentos online. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morse no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.